Abra sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, verso 15. Eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre um tema extremamente complexo, que às vezes tem sido negligenciado por alguns irmãos ou algumas pessoas, e está diretamente relacionado à nossa estrutura de santificação, de santidade perante Deus, perante a sociedade, perante os homens, perante a igreja, como tem sido a nossa pauta de santidade para a nossa vida como um todo, quais são os princípios e valores que nós estamos nutrindo exatamente como algo que possa mover o nosso coração a, de forma plena e completa, refletir a glória do Deus vivo, que é santo. E diz assim, então, a epístola de Pedro, no seu capítulo de número primeira epístola de Pedro, no seu capítulo de número 1, versículo de número 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos repetir todos, irmãos? Todos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Eu gostaria, queridos irmãos, de refletir um pouco sobre o tema santidade, e aí nesse aspecto como um verdadeiro estilo da nossa vida, de nossa vivência, como crentes e pessoas imbuídas de um propósito ou de uma diretriz de vida, para que nós, na sociedade que nós estamos, possamos refletir algo muito mais do que simplesmente a nossa cultura emocional, nossa cultura social, que possa refletir de verdade o Deus que nós escolhemos como ser aquele alvo da nossa adoração. Deus o qual nós escolhemos para ser o Senhor das nossas vidas. E aí, independente da nossa expressão de fé religiosa, acredito que, na prática, os que creem em Deus precisam buscar aquilo que Deus deseja para aqueles que nele creem. E uma das coisas primordiais que Deus deseja para a vida daqueles que nele creem é que essas pessoas possam de verdade refletirem a glória de Deus, pois são a imagem e semelhança do Senhor. A gente disse há algum tempo, já passado, eu estudei na época de banco de faculdade, na época principalmente da teologia, da faculdade de teologia como um todo, estudamos ali alguns teólogos da modernidade. E aí muito se fala, principalmente na nova prática de estudo da teologia como um todo, na faculdade de teologia, estuda-se muito hoje teólogos da modernidade, Emil Brunner, Karl Barth e vários outros que são taxados como hoje teólogos da modernidade, e processam aí uma releitura inclusive do contexto religioso, trazendo dentro de uma teologia sistemática, um estudo sistemático de Deus, respostas para os questionamentos humanos. Karl Barth, por exemplo, e é exatamente na teologia sistemática de Karl Barth que ele vai dizer que Deus se revela às pessoas como que, na verdade, um filtro, uma torneira de um filtro. Ele tem dentro de si tudo aquilo que nós não conhecemos e se revela na proporção de que o homem deseja matar a sua sede de conhecimento de Deus. É como se nós víssemos então uma grande caixa d'água, onde não enxergássemos do lado interior, mas sabemos que se abríssemos a torneira, colocássemos ali a nossa caneca, beberíamos a água pura e saciaríamos a nossa sede. Karl Barth vai dizer que quanto mais o homem tem sede de Deus, quanto mais ele quer conhecer Deus, mais ele se relaciona com esse Deus e mais ele se torna semelhante ao próprio Senhor. E aí se torna mais cristão, essa é a questão. Então, quanto mais o homem bebe da fonte de Deus, mais cristão ele se torna. E a palavra cristão significa exatamente semelhante ao Senhor, semelhante a Jesus Cristo. Outra questão que nós podemos também dizer em Karl Barth, é que na sua teologia sistemática, quanto mais o homem bebe da fonte de Deus, mais ele resgata aquilo que Deus criou, que foi no princípio, lá em Gênesis, quando nós lemos no livro de Gênesis, no período da criação, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí, essa imagem e semelhança do Senhor, ao longo da vida
cotidiana do homem, né, quer seja por conta do seu trabalho, das suas necessidades, das suas prioridades, essa imagem ela vai perdendo exatamente essa semelhança com o seu Criador. Primeiramente por conta exatamente da ansiedade do homem em ser muito mais super do que de verdade ele é. Então ele tem desejo de tomar atitudes e posições e assumir aí dentro da sua vida diária, ser um verdadeiro super-homem, né? Capaz de minar e resolver todas as suas crises e seus problemas. Isso mostra que o homem ele é ganancioso por si e pela sua natureza, ele quer alcançar muito mais do que de verdade às vezes ele consegue. E isso não o decepciona, pelo contrário, o impulsiona a querer muito mais. Isso faz com que o homem queira abraçar o mundo mais do que ele consiga exatamente alcançá-lo. E a segunda coisa, que talvez é o pior disso tudo, é que nesse processo, né, de perda da imagem, da identidade de Deus, o homem ele cai exatamente daquilo que chama-se de graça de Deus, quando ele comete a sua desobediência aos princípios e preceitos de Deus, o pecado que o homem comete. E uma das coisas mais interessantes nessa realidade do pecado, né, interessante pelo fato de que, às vezes, o próprio diálogo ou a própria oratória da sociedade humana faz com que a gente venhamos nos confundir relacionado à questão do pecado. E pecado, para Deus, é uno. Não há diferença. Pecado é pecado. E a gente não pode, assim como tem sido feito ao longo dos anos, né, pela sociedade ao qual a gente vive, as pessoas estão catalogando os níveis de pecado, né, os níveis de problema. Então você vai fazer você faz um catálogo em que, se você fala uma mentira, você recebe determinada punição. Agora, se você faz outra coisa mais grave, por exemplo, mata um ser humano, a sua punição é outra. Isso na realidade da vida religiosa. Na realidade da vida cotidiana civil, principalmente na jurídica, e na minha casa lá eu tenho um advogado e 2 em formação, além das minhas 3 noras também estar em formação para o direito, né? Então vou fazer uma banca de advogados bastante interessante da minha família. O direito ele diz o seguinte, que o homem, quando comete o crime previsto no artigo 121, ele vai pegar uma pena de tanto a tanto. E essa pena pode ser ampliada em virtude da prática do crime que ele comete, principalmente se esse crime for aí com traição, com requinte de crueldade e várias outras questões que vão amplificar a pena do crime, podendo chegar a 30 anos de prisão. E no caso específico, contra funcionário público, em especial policial militar em serviço, aumenta até quase 40 anos. Então, há determinadas punições. Na sociedade hoje, por exemplo, falar uma mentira, a gente ser mentiroso, a gente pode ser presidente. A gente pode ser muita coisa, porque a mentira na sociedade hoje não tem nenhum valor. A gente pode ser qualquer coisa. Hoje, a gente cometer determinadas questões, por exemplo, passar a perna no nosso cônjuge, por exemplo, a gente pode ser até exaltado pelos nossos amigos. Então a sociedade ela mensura a realidade, principalmente do pecado, como sendo algo que se tolera determinadas questões, mas se abomina outras. E para ser sincero, irmãos, nos dias de hoje, né, a situação está tão vulgar matar alguém que está se tornando algo que está natural, infelizmente. Determinados locais hoje as pessoas estão morrendo, e isso é um problema, um grande problema. Mas para Deus, tudo o que nós fazemos, seja pequeno ou seja grande ao nosso entendimento e aos nossos olhos, maculam a semelhança da imagem do nosso Criador. Ou seja, nós nos distanciamos dessa presença grandiosa. E um dos motivos na nossa sociedade está andando da forma que está, e as pessoas estarem como estão, é exatamente pela falta do conhecimento de Deus. O próprio Deus vai dizer o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. E é nesse sentido que eu quero levar os irmãos exatamente a pensarem sobre um processo de estagnação espiritual, ao ponto de que nós estamos a cada dia parados na nossa relação de saciar a nossa sede e a nossa vontade de conhecer Deus e ter com Ele uma experiência tamanha que nos faça a cada dia
santos como de verdade Ele o é. O apóstolo Pedro repete as palavras de Jesus dizendo o seguinte: diz o Senhor, sede santo como santo é o vosso Senhor. Então há um processo de direcionamento dado pelo próprio Deus àqueles os quais Ele criou, de interesse dEle, de vontade dEle, de desejo dEle, para que essas pessoas as quais Ele criou sejam aquelas que vão responder sim ao chamado de Deus, ao chamado da pureza, da santidade e da busca constante de um relacionamento que faça com que este homem, por mais pecador que ele seja, por mais falho que ele seja, ele possa levantar a sua voz e declarar que ele ama a Deus, porque ele sabe em quem ele tem crido, e sabe que é poderoso para guardar até o dia final, livrando-lo do mal e proporcionando a ele a capacidade de viver algo muito melhor e muito maior, inexperimentável por uma sociedade corrompida pelo mal. Nessa noite, eu quero levar você a pensar comigo sobre algumas questões. E essas questões precisam estar dentro da nossa mente, como nosso coração, a fim de que nós possamos compreender o que de verdade Deus deseja da sua vida. O que Deus quer que você venha realizar, para que você possa de verdade viver aquilo que Deus tem, o melhor de Deus para você e para a sua família. Isso perpassa exatamente pelo processo da santificação. Disse que a santificação ela é um processo, porque de verdade ela o é. É um processo que a gente vive dia após dia, buscando exatamente alcançar a plenitude da santidade, ao qual estaremos face a face com Deus. A conversão, dizer da salvação, para cada um de nós, isso é um ato, né? Se de verdade eu entendo que Jesus Cristo veio a este mundo, que Jesus Cristo morreu em meu lugar, como nós cantamos no hino lá, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Se de verdade eu entendo que Jesus veio a este mundo, morreu em meu lugar, e o sangue dele, se eu acredito e confio e declaro: olha, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor deu a sua vida para mim ter o meu pecado perdoado, e eu poder ter a convicção no meu coração, pelo Teu Espírito Santo, de que eu tenho salvação. Então eu aceito. Isso é conversão, é um ato. No momento que nós entendemos isso, que nós acreditamos nisso, todo o nosso coração, movidos pelo o pulsar do Espírito Santo, nós temos a vida eterna. É o que a Bíblia diz. Independente da minha profissão de fé, é o que a Bíblia diz. Eu preciso crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor. Mas para encontrar a santificação, nós não paramos no senhorio do Senhor, ou pelo menos na salvação do Senhor. A gente quer se tornar servo do senhorio de Deus. Então é entregar a vida para dizer o seguinte: Pai, eu te recebo como meu Salvador, mas eu quero que o Senhor venha a ser Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor venha me moldar, me transformar, me fazer uma pessoa que de verdade encontre aquilo que Tu tens para o meu sucesso, quer seja profissional, quer seja emocional, quer seja social, quer seja familiar, mas sobretudo o meu sucesso espiritual, em que no meu coração repousa a paz que o mundo não tem, que as pessoas não podem dar, que dinheiro algum pode me garantir a paz e a certeza de que tudo nessa terra, né, como cantamos aqui, e isso está lá, exatamente o livro de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que a virgem não dê o seu fruto, o produto da malhada minta, e falte muitas coisas, Abacuque 3, eu todavia me alegrarei e louvarei o meu Senhor. Ter essa esperança de paz, que mesmo passando pelos piores momentos da nossa vida, pelos momentos mais complexos e mais difíceis da nossa vida, nós tenhamos a paz que traz o Espírito Santo, garantindo a nós que tudo na vida é passageiro, efêmero, mas a glória do Senhor, ela é eterna e será revelada a todo aquele que crê. Amém? Dito isso, o que nós podemos pensar sobre santidade? E aí, uma das coisas que eu andei buscando, exatamente também nessas teologias sistemáticas dos teólogos pós-modernos, é pensar o seguinte: santidade não é tão somente um conselho teológico e abstrato, não é muito mais do que isso. Na verdade, santidade é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo.
Santidade é uma pessoa e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. O que você precisa? É permitir que Jesus Cristo encha seu coração com a sua glória, com a sua pureza, com o seu poder sobrenatural, criando um coração forjado pela identidade de Jesus Cristo, que questiona e condena tudo aquilo que eu, como homem pecador, realizo, que faz meu coração se entristecer, porque eu sei que o coração do meu Criador se entristece. Então, a santidade na verdade é uma pessoa, muito mais do que uma abstração, é entender de que alguém que deu a sua vida para nos purificar do pecado deseja fazer habitação dentro de nós. E aí, quando nós permitimos o senhorio do Senhor nas nossas vidas, nós estamos no processo de santificação, dizendo o seguinte: tudo aquilo, Pai querido, que está dentro de mim, no lugar mais oculto do meu coração, os meus desejos mais esdrúxulos, ruins, maus, que sejam tirados pelo teu poder, porque o meu desejo é alegrar o Senhor, porque eu fazendo o Senhor ficar feliz com a minha vida, eu estou feliz por toda a minha vida. Eu fazendo o Senhor ser glorificado no meu viver, no meu agir, no meu pensar, no meu falar, eu estou abençoado nessa terra. E tudo aquilo que a minha mão tocar, onde meu pé pisar, prosperará para a glória do nome do meu Senhor, porque Deus é quem me guia e me conduz. Uma das coisas que verifico exatamente nesse texto assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Percebo que, para que nós enfrentemos esse processo de alcançar essa santificação que o Senhor deseja, nós precisamos experimentar o poder de Deus nas nossas vidas, que nos faz levar a um arrependimento genuíno. Sabe o que está faltando na vida das igrejas e nas pessoas? Arrependimento. Sabe o que está faltando para que a santidade ande para e passo na minha vida comigo? Arrependimento. A gente está se conformando com os pequenos delitos que a gente comete. A gente está se conformando com os pequenos pecados, porque a sociedade não me condena, diz que isso não tem problema, né? Hoje eu, um empresário que sou, passando a perna em alguém, sonegando imposto, não sei o que e tal. A gente vivendo dessa forma, porque a sociedade não me condena. A gente está distanciando aquilo que Deus espera de nós. O arrependimento. Nessa noite, ao ser tocado pelo Espírito Santo, que tem tocado no teu coração e no nosso coração, ouça a voz do Espírito que diz o seguinte: olha, nós precisamos passar por um arrependimento genuíno, autêntico. E uma das coisas que me chama a atenção na palavra arrepender-se, segundo ainda a teologia sistemática, é dizer que o arrependimento nos chama à conversão. E gosto muito de pensar nisso, todas as vezes que vem à mente a palavra arrepender-se, né? Arrepender-se está atrelado exatamente a mudar de direção. Vou citar os exemplos que sempre cito aqui. Eu andava pela estrada seguindo para a minha cidade, e percebi na direção que o caminho que eu estava seguindo era o caminho contrário à minha cidade. Então eu me arrependo de seguir por aquele caminho e retorno para o caminho que me leva ao local que eu gostaria de ir. É basicamente a mesma coisa. Nós estamos deixando de lado o arrependimento nas nossas atitudes, por menores que elas sejam, mas que desagradam o coração do meu Senhor, não podem viver comigo. Quer andar para e passo com a santificação que Deus deseja para a sua vida? Arrependa-se daquilo que tem sido ocultado no coração. E são N questões que cada um de nós sabemos, temos o profundo conhecimento do que de verdade nos distancia da presença do Senhor. Eu estava lendo inclusive o livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 59, versículo 1 e 2, presta atenção nessa palavra. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O culpado de, às vezes, nós acharmos que o Senhor não está nos respondendo. O culpado de, às vezes, nós acharmos que o Senhor não está olhando para nós, somos nós mesmos. Pelas nossas más escolhas e pelas nossas más atitudes, que andam conosco como se fossem coladas ao nosso ser. Está na hora de mudarmos isso. Quer crescer num processo de santificação, quer desenvolver a santidade que alegra o coração de Deus, saiba que é necessário arrependimento genuíno. E aí, o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, nos recomenda algo muito interessante. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. E como nós podemos prosseguir e crescer e conhecer o nosso Senhor? Através de um relacionamento de intimidade com Ele e de arrependimento genuíno. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós temos a certeza e a convicção que tem desagradado o coração do Senhor, e a imagem do nosso Deus tem sido ofuscada. Está na hora de nós lançarmos por terra, deixarmos neste altar e sairmos daqui pessoas renovadas e transformadas para a glória de Deus, que brilharão a glória do Senhor em todo o tempo, porque se convertem. Uma das promessas, de Jesus Cristo, que das maiorias, todas são maravilhosas, mas lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo de número 9, diz uma frase que eu acho bacana demais: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não só perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Quer receber essa graça? Confessa agora para o Senhor no teu coração aquilo que de verdade tem feito diferenças entre você e o seu Deus. O salmista, no Salmo de número 139, o Salmo da onipotência, onipresença de Deus, ele vai dizer o seguinte: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim a minha conduta te ofende e me dirige por um caminho reto e eterno, para que haja a purificação necessária. É importante você gastar esse tempo agora com o Senhor e dizer o seguinte: eu deixo no altar aquilo que me impede de poder me santificar. A segunda coisa que eu vejo no ser de santo como eu sou santo: santidade é Cristo vivendo em você. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa que eu acho muito interessante no livro de Gálatas, capítulo número 2, quando ele fala o seguinte: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Significa pensar que o apóstolo Paulo entregou a vida dele para que o senhorio estivesse nas mãos de Deus, a fim de que tudo o que ele falasse, tudo o que ele fizesse, tudo o que ele vivesse, ele o fizesse para a glória do Deus que nele habitava. Muitos de nós fazemos parte das nossas igrejas, somos religiosos. Muitos de nós cumprimos os ritos denominacionais das nossas igrejas. Muitos de nós até dizimamos na casa do Senhor. Muitos de nós nos batizamos, realizamos N atribuições desenvolvidas pela igreja, mas o nosso coração e as nossas realizações não refletem de verdade a decisão que nós tivemos em nos relacionar com Deus através da igreja. Por quê? Porque nós somos maus. Nós apresentamos os nossos ritos, participamos do rito, cantamos e somos essas pessoas que nos mostramos aqui. Mas dentro de nós, que o Senhor conhece, o nosso coração não reflete aquilo que de verdade nós queremos mostrar para as pessoas na igreja em que nós estamos. E aí, nossas atitudes provam quem de verdade nós somos. É basicamente pensar sobre aquela questão: olha, eu estou te falando tudo aquilo que você precisa fazer, mas não olha para as minhas atitudes. As minhas atitudes não são de verdade o que eu acho que você precisa ser. Então eu sou eu, você é você. Eu tenho a minha religião, eu tenho os meus conceitos, então por favor, não. Está na hora de jogarmos isso fora e pensarmos o seguinte: olha, eu quero o Senhor, como diz o texto, eu quero ser santo, como o Senhor é santo, eu quero ver o Senhor na sua beleza e na sua santidade, eu quero viver para o louvor da tua glória, portanto eu preciso
a começar em mim, quebrar meu coração e lançar por terra todas aquelas questões que habitam em mim, mas que não te pertencem e que não deveriam estar comigo, porque aqui é templo da tua morada, é templo do teu Espírito. Portanto, sonda meu coração. E aí, meu irmão e minha irmã, declarar como o próprio apóstolo Paulo, na versão para hoje, no seu capítulo 6 do livro de Romanos, versículo 14, diz assim: o pecado não mais me dominará, porque agora estaremos debaixo da lei. Não debaixo da lei, mas debaixo da graça do nosso Deus. Amém, né? E é pela graça de Deus é que nós vivemos, porque sabemos, Romanos 6 ainda, versículo de número 6, ele vai dizer o seguinte: olha, o nosso velho homem, ele foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado fosse destruído, e nós não fôssemos mais escravos do pecado, mas livres para a glória do meu Deus. É essa a postura que Jesus Cristo deseja imprimir na vida de cada um de nós. E por fim, a palavra santo, a sua tradução lá do hebraico ou do grego original, né, da estrutura do grego original, ele vai dizer exatamente sobre separação. Então, santo é igual a separado, a tradução é separado. E qual é o processo exatamente de separação? O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 17, ele diz o seguinte: por isso eu saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toques mais em nada que seja imundo, e assim eu vos receberei. É nos lembrar que o Senhor nos tirou de uma situação que nós vivíamos, e agora nos deu novidade de vida. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Eu não posso mais me aprisionar aquilo que me fazia como velho homem, ainda que este velho homem da minha mente fique rondando e sondando, querendo acabar e macular essa santificação do meu Deus para comigo. Mas eu preciso dizer o seguinte: eu não aceito mais, eu não quero mais. Eu quero que o Senhor reflita em mim a sua glória, o seu poder e a sua majestade. Eu não vou brincar de ser crente, eu não vou brincar de crer no Senhor. Sabe por quê? Porque Satanás não está brincando de ser inimigo. João capítulo 10, verso 10 vai dizer o seguinte: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E o inimigo não está brincando disso. O inimigo está ceifando relacionamentos, casamentos. O inimigo está destruindo lares, plantando nos lares, pela negligência dos componentes do lares, instruções, quer seja no âmbito do relacionamento sexual familiar, ou no âmbito do relacionamento familiar como um todo, pai com filho, filho com pai, de acordo com os princípios e padrões da novela, do filme e da sociedade externa, não segundo a palavra de Deus. As pessoas estão criando no seu ambiente familiar valores e padrões que estão fora da palavra, mas dentro das telas de televisões. E o inimigo não está brincando disso. E quanto mais nós damos brecha, quanto mais nós negligenciamos, mais forte ele vai batendo, mais forte ele vai entrando. Mas se agora, você, meu querido irmão, levantar a sua voz para declarar: eu declaro no nome de Jesus que o meu lar é santo para a glória do nome do Senhor, a começar na minha vida. Então eu quero me arrepender genuinamente daquilo que tenho feito que te desagrada, Senhor. Eu entendo, Pai querido, que é só Jesus Cristo na minha vida para me fazer santo, porque a santidade é a pessoa de Jesus. E eu entendo também que Jesus Cristo deu a sua vida para me separar de toda a imundícia desse tempo. E eu não quero mais me remexer nesse conceito. Não quero mais. Eu quero começar uma vida nova deste dia. Posso ter vários e vários anos de igreja, de vida religiosa, mas talvez seja hoje o dia do pontapé inicial do meu viver para a glória do nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente aí sofrendo porque se afastaram da gloriosa presença do Senhor. Decidiram então não mais obedecerem às santas palavras do Senhor. Decidiram não mais dar ouvido àquilo que confronta com o meu eu. Meu eu é pecador, é mau. A minha vontade é tendenciosa, a minha humanidade.
Mas quando eu dou ouvido à voz do meu Senhor, eu consigo entender que o que eu preciso é viver a eternidade do meu Pai, guiado e ungido pela unção do Espírito Santo do Senhor. Quero encerrar essa reflexão dizendo um texto lá do livro de Crônicas, segundo Crônicas, que diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Em contraponto àquilo que o profeta Isaías vai dizer, né, que por causa das nossas iniquidades os ouvidos do Senhor estão tapados e os olhos fechados, mas quando o povo se arrepende, quando o povo ora, quando o povo clama, quando o povo se derrama nos pés do Senhor, dizendo ao Senhor toda a glória, os ouvidos de Deus estão atentos à oração que você vai fazer, e os seus olhos abertos para poder olhar para o teu coração e para a tua vida, para dizer o seguinte: eu tenho o melhor para você, melhor caminho. Quer receber este caminho, quer andar por ele, sede santo como eu sou santo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã. E eu gostaria de convidar os irmãos aqui, se puderem, para a gente encerrar, tocando uma canção. A ele agora. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez, meus irmãos. E vou fazer o seguinte, vou dar uma oportunidade. A igreja está orando, né, para você, a gente já está encerrando o culto, mas a igreja está orando. Eu quero dar uma oportunidade. Qual a oportunidade? A oportunidade de interceder pela sua vida e pela sua família. Então, se por um acaso o que você ouviu aqui falou no teu coração, quero orar por você. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos e deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, se é de verdade com você que o Senhor estava falando. Então eu gostaria de orar por você. E se por um acaso nessa noite você sente a necessidade de aproveitar todo esse momento para experimentar uma nova história na sua vida a partir de hoje, independente do tempo que você está aqui na igreja, ou nessa igreja, ou numa outra igreja, mas experimentar uma nova história a partir de hoje, eu quero orar por você. A igreja está com os olhos fechados, a cabeça curvada. Eu só vou pedir o seguinte: se você deseja que eu esteja orando pela sua vida, eu quero pedir que você levante a sua mão. Sou eu que vou estar vendo e o Senhor, eu vou estar orando. Deus te abençoe, pequenino. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe ali, Deus abençoe você. Há mais alguém, irmãos? Deus abençoe você, Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe aqui também, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a mão, pode abaixar, Deus abençoe. Há mais alguém? Eu só quero orar por você. Se você sente, Deus abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. Se você sente que o Espírito Santo, Deus abençoe você, senhora, pode abaixar sua mão também, Deus abençoe. Sente que o Espírito Santo está tocando no teu coração, é o momento de você receber de Deus, estender sua mão assim para receber do Senhor. Eu vou orar por você no nome de Jesus. Pai querido, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu quero te agradecer por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Louva ao Senhor, ó Deus, pela manifestação do Senhor através do teu Espírito Santo, pela palavra lida, ó Deus, e falada aos nossos corações. Te agradeço, ó Deus, por tão preciosa mensagem. Que a nossa vida seja, ó Deus, uma constância na busca da santificação para a glorificação do nome do Senhor. Deus Santo, Deus querido, vimos aqui nesta noite os teus filhos e filhas, Pai querido, que suas mãos levantaram, porque desejam a Deus uma nova história, um novo viver, um novo momento. E é pensando nisso, e eu imploro ao Senhor, que seja realizado para a glória do teu nome, aquilo, ó Deus, que tu tens prometido na vida dos teus filhos, curando, libertando, salvando, abençoando em nome de Jesus Cristo. Abra portas, ó Deus, que ainda não existam. Fecha portas, Pai querido, que sejam necessárias. Traz, ó Deus,
cura, traz, ó Deus, libertação, traz, ó Deus, salvação. É o que eu rogo ao Senhor pela vida dos teus filhos e filhas no nome de Jesus. Que os seus lares sejam abençoados, que suas vidas sejam abençoadas, e que a partir desse povo, ó Deus, a nossa igreja, essa cidade, este estado, o nosso país, possa conhecer, ó Deus, que a santificação é o processo que precisamos para viver bem e melhor no nome de Jesus. Toma, Deus, os negócios dos teus filhos, seus estudos, seus relacionamentos, sua família. Toma pela tua mão, ó Deus, e guarda e livra de todo o mal. Assim nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Quero pedir ao Senhor ainda que conceda a nós uma semana ricamente abençoada, livrando-nos do mal e nos guiando para a glória do teu nome. E agora, e o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre os teus filhos e filhas que suas mãos levantaram neste lugar nesta noite, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo reunida neste lugar e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém.